galera, tudo bom? Nina aqui. Hoje eu vim falar com vocês de uma das minhas fontes favoritas de estudo, que são livros. Só que nem sempre foi assim. Eu comecei a gostar de livros, na verdade, com mais ou menos 18 anos. Eu achava que livros não era pra mim, que eu não tinha paciência, até me encontrar no universo realmente de livros técnicos, né? De livros de não ficção. E o primeiro livro que eu li e que eu me apaixonei foi O Design do Dia a Dia, que vai ser a minha dica de livro número 1. Esse daqui é o livro em inglês, mas ele tem versão em português. É que na época eu busquei unir o útil ao agradável. Esse foi o meu primeiro livro de design, porque eu tava querendo migrar pra UX Design. E eu queria praticar inglês também, então eu falei, então vou pegar o livro na versão em inglês, porque eu também já vou lendo e vou aprendendo termos técnicos do universo de design de produtos digitais. Então vamos mergulhar um pouquinho na dica número 1. Esse livro foi escrito por Don Norman, que é considerado um dos pais do UX. No início da década de 90, ele, quando trabalhava como vice-presidente do Advanced Technology Group da Apple, ele popularizou o termo UX, User Experience, porque ele entendia que interface do usuário, usabilidade, né, esses termos eles não abrangiam completamente o trabalho que eles estavam fazendo aí. Então ele inclusive renomeou o cargo dele para User Experience Architect, então arquiteto de experiência do usuário. Nesse livro ele descreve um conjunto de conceitos que busca ajudar os designers a construir produtos que comuniquem de uma forma muito melhor assim o seu propósito, a sua utilidade, como interagir com eles realmente de uma forma eficaz. Ele traz diversos exemplos do mundo real de objetos físicos, mas a gente consegue aplicar esses princípios realmente no universo, no mundo digital. Não posso deixar de citar um conceito super importante que ele fala no livro, que é o de affordance, que não tem uma tradução literal para português, mas a descrição que ele fala no livro, que está na página 9, affordance fornecem pistas fortes sobre as operações das coisas. Portas são para empurrar, maçanetas são para virar, aberturas são para inserir coisas, bolas são para jogar ou quicar. Quando as affordances são aproveitadas, o usuário sabe o que fazer apenas olhando. Nenhuma imagem, etiqueta ou instrução é necessária. Coisas complexas podem exigir explicação, mas coisas simples não deveriam. Quando as coisas simples precisam de fotos, rótulos ou instruções, o design falhou. O segundo livro que eu vou indicar é o Introdução e Boas Práticas de UX Design, do Fabrício Teixeira, que é um brasileiro. E eu também vou deixar todos os links dos livros aqui na descrição. E para quem quiser ter um panorama geral sobre a área e fala, nossa, Nina, eu quero comprar um livro para entender, começar a entender sobre esse universo. É esse o livro. O primeiro livro que você pode comprar realmente é esse. Porque ele dá um panorama geral sobre a área e ele também te mostra os caminhos que você deve se aprofundar nesse universo de UX Design. Nesse livro ele fala sobre os principais métodos e processos de UX, fala sobre usabilidade, arquitetura da informação, design de interação, e eu admiro bastante o Fabrício. Fabrício, se um dia a gente puder bater um papo, vai ser um grande prazer. Eu falando como se ele fosse ver esse vídeo, né? Mas tietei aqui ao vivo e vou falar um pouquinho mais por quê. O Fabrício Teixeira, ele também é fundador do UX Collective, que é uma publicação independente de design que busca elevar novas vozes do design. Se eu não me engano, é o maior repositório de artigos de UX Design que tem no mundo, e tem a versão em português, que eu vou deixar o link aqui e também na descrição. Então eu comecei e continuo os meus estudos por lá, é ótimo conhecer profissionais, ouvir de diversas pessoas do mundo inteiro sobre como que está sendo trabalhar nesse universo que é super dinâmico e os desafios são únicos. Então eu tenho um carinho muito grande pelo UX Collective, eu sou completamente apaixonada, e se eu não me engano eu acho que eu entro lá diariamente. E eu recomendo também que vocês assinem a newsletter gratuita deles. Um beijo também pro Rafael Frota, você é maravilhoso, ele que manda a newsletter, gente, pra vocês ficarem, quem é essa pessoa? Sigam o Frotinha. A dica de livro número 3 é Não Me Faça Pensar, do Steve Krug, que ele aborda os conceitos assim mais importantes voltados para usabilidade de interfaces. E logo, a primeira lei, né, é não faça os usuários pensarem, no sentido de que a gente não deve fazer eles precisarem pensar para tomar uma ação, de que realmente
tem que ser intuitivo. Quanto mais os usuários gastam tempo pensando e buscando entender o que são aqueles elementos, como que eles se comportam, a gente está introduzindo ali obstáculos na jornada dele de exploração, de utilização daquele produto. Dando mais um spoiler, a lei número 5 é ajude os usuários a navegar facilmente. E a gente pode traçar um paralelo entre o mundo real e o mundo digital. Digamos que você está, por exemplo, numa livraria, ali numa loja, e você tá procurando algo. Você pode, por exemplo, perguntar diretamente a alguém, que na web ou no app seria, por exemplo, você utilizar uma busca. Você pode querer realmente ir explorando e olhando tudo e examinando as prateleiras, que realmente você ir fazendo aquela navegação ali naquele site, naquele aplicativo. Se você decidir escanear as prateleiras, existe ali uma hierarquia, existem as categorias, existem as subcategorias no mundo virtual e no mundo real. E caso você não encontre o que você está procurando, você vai sair daquela loja. Ou seja, você vai fechar aquele site, você vai sair do aplicativo, vai desinstalar, nunca mais voltar. Nossa, fui zero dramática agora, né? Não significa que ele vai embora para sempre, mas provavelmente sim. Um dos possíveis resultados do nosso trabalho é a construção de um site como designer de experiência do usuário. E caso você esteja querendo criar um para você hospedar, né, o seu portfólio como designer, você construir realmente o seu blog pessoal, o que seja, qualquer tipo de site, eu recomendo demais para vocês a Hostinger, que é uma grande parceira minha que está viabilizando esses vários vídeos para vocês aqui em conjunto comigo. E eles têm um foco muito grande no cliente, é super fácil de configurar, então fica essa super dica para vocês. A Hostinger é uma das empresas líderes quando a gente fala de hospedagem de sites no mundo, e acessando esse link aqui, que também vai estar na legenda, e usando o cupom NinaTalks, vocês garantem mais 10% de desconto. Então não deixem de conferir. E caso vocês queiram saber um pouquinho melhor como construir o seu portfólio de UX dentro da Hostinger, eu fiz um vídeo falando sobre isso, vou deixar aqui em algum lugar da tela, então não deixe de conferir no final desse vídeo. Quarto livro, Leis da Psicologia Aplicadas a UX, que sim, UX é uma área multidisciplinar que bebe de diversas disciplinas, que tem diversas interseções. E como a gente lida muito com pessoas, entendimento, né, de como que elas funcionam, de como que elas pensam, como que elas interagem com as coisas. Por exemplo, a gente tem esse pé ali, digamos, na psicologia e na antropologia, por exemplo. E como o próprio autor diz, este livro se destina a qualquer pessoa que deseja aprimorar sua capacidade de design, aprender mais sobre a interseção entre a psicologia e o design, ou simplesmente explorar por que as pessoas reagem a um bom design da maneira como fazem. Ele é destinado a designers que desejam entender melhor a psicologia e como ela afeta o trabalho que fazemos e se sobrepõe a ele. Dica extra, o autor tem esse site Laws of UX, que é em inglês, mas que conta com uma coleção de práticas recomendadas na hora de designers construírem interfaces do usuário. Vale a pena conferir, mesmo sendo em inglês, você pode realmente ele jogar no Google Tradutor e traduzir. Não fique por fora dessa, porque, cara, esse realmente é muito bom esse site. O quinto livro, eu vou ser bem sincera, que eu ainda não li, mas que eu recebi tantas recomendações dele que eu vou indicar pra vocês, que é o Ergo Design Arquitetura da Informação, do Luiz Zagner, que é um brasileiro que quis trazer uma produção brasileira pra vocês, porque sobre o tema arquitetura da informação tem um livro que é muito famoso, que é o do Urso Polar, que eu vou deixar aqui também, mas ele não tem versão em português. A arquitetura da informação, ela é responsável por organizar todos os elementos ali na tela de um site, de um sistema, de um aplicativo, o que seja, para facilitar a navegação. Como dito pelo próprio autor no prefácio do livro, a prática da arquitetura da informação está longe de ser uma coisa simples. O design de sistemas de busca e navegação que considerem tanto as necessidades dos usuários quanto os objetivos das empresas pode ser deveras complexo. Como construir taxonomias para conteúdos crescentes? Como lidar com pessoas que usam palavras-chave erradas? Como criar um equilíbrio entre usabilidade e estética? Essas são perguntas simples, sem respostas universais. Isso que eu acho mais incrível do nosso trabalho, porque os desafios são únicos. A gente tem ali ferramentas, metodologias, estudos à nossa disposição, mas o que faz parte realmente do nosso trabalho é investigar isso tudo, entender o que faz mais sentido, mesclar, entender, enfim. É muito incrível o que a gente tem feito aí como designers de experiência do usuário. Então, ó,
coloca estudar arquitetura da informação na sua lista de coisas para estudar, hein? Porque é muito importante mesmo. Minha dica final, compre um livro, leia, estude sobre ele, porque realmente ele vai abrir a sua mente para novas perspectivas, novas realidades, novos conceitos que muitas vezes você não conhecia antes, o que vai ser realmente muito legal para você. Eu, por exemplo, a cada livro que eu leio, eu saio com mais umas 10 coisas pelo menos novas que eu gostaria de aprender a estudar, mas vai com calma, uma coisa de cada vez, mas é legal você experimentar, aprender com livros que têm uma profundidade maior. Você vai lendo ali também, assim, no seu ritmo. Eu acho isso muito legal, e de acordo com a sua necessidade. Eu sou a pessoa que vai lendo vários livros ali ao mesmo tempo, o que eu preciso, o que faz sentido, no momento de calma ali, de reflexão. Então, pra mim, eu transformei o meu momento de ler livros como algo ali muito gostoso pra mim, não como uma cobrança, sabe? Quando eu tentei estabelecer aquelas metas super de eu tenho que ler um livro por mês e tal, eu me afobava e me sentia numa pressão muito grande. E quando eu comecei a levar isso de uma forma mais leve, como uma jornada ali mais de autoconhecimento mesmo, pra mim se tornou muito mais prazeroso e muito mais tranquilo. Porque eu sei que muitas vezes a gente se sente atrasado com muita coisa pra estudar e que isso aflige a gente realmente de alguma forma. Mas eu acho que vale a gente virar uma chavinha também na nossa cabeça de que ter muitas coisas pra estudar é bom, não é ruim. Pensa o contrário, se a gente não tivesse nada pra estudar, a vida seria muito chata, muito monótona. Então, entender que tá todo mundo ali num processo constante de aprendizado e de evolução. Então, vai estudando, vai aprendendo ali no seu tempo, vai lendo os livros conforme você vai sentindo ali necessidade, e vai aproveitando esse processo, né? Acho que o que eu venho falar é muito sobre essa autocobrança de estudos e de assuntos infinitos. Eu sei que muitas vezes, você tem que migrar de área e tal, você tem um tempo, você tem ali uma gestão de dinheiro, de trabalho e tudo mais. Mas tenta tirar um pouco esse peso nas suas costas de uma cobrança muito grande para tornar a sua jornada um pouquinho mais leve. E sim, foi muito difícil escolher apenas 5 livros, eu tive que, enfim, limar muito as minhas opções, então vou trazer mais dicas de livros para vocês aí nos próximos vídeos, não só design, mas de muitas coisas, né? Essa estante de livros aqui não é à toa, porque eu realmente me apaixonei muito. Então, outros assuntos que vocês quiserem assistir por aqui, botem nos comentários e qual livro você já leu, qual ainda não, qual você pretende ler, vamos trocar uma ideia. E é isso, um beijão da Nina e até a próxima!